pessoal, sejam bem-vindos à aula de matemática. Em continuação aí, o tema hoje é raízes de uma função. Bem, as raízes de uma função do tipo ax mais b, né? Ou f de x igual a x mais b, onde a e b assumem valores reais diferentes de zero, são considerados aí função do primeiro grau e tem apenas uma raiz, né? Então, vamos lá, ó. Dado uma função y igual a f de x, os valores de x para os quais f de x é zero, chamamos raiz da função. No gráfico cartesiano, as raízes são abscissas dos pontos onde o gráfico corta o eixo x. Então, nós temos que a função do primeiro grau tem uma raiz, do segundo grau tem duas, do terceiro grau tem três e assim por diante. E elas se comportam no plano cartesiano mais ou menos desse jeito aí, tá? Bem, vamos começar com a função do primeiro grau, né? A raiz da função do primeiro grau é o ponto onde a reta cruza o eixo x, o eixo das abscissas. Então, nesse ponto, y igual a zero. Como a função, no seu termo geral, é y igual a x mais b, e neste ponto y igual a zero, nós temos que ax mais b igual a zero. Isolando o x, a gente tem que x é igual a menos b sobre a. Essa é a equação que a gente descobre aí qual é o ponto na reta x, ou na abscissa, em que a reta vai cruzar, a reta da função vai cruzar a abscissa, ok? Bem, vamos ver alguns exemplos aí para ficar mais claro. Olha só, calcule a raiz da função y igual a 2x menos 9. É uma função do primeiro grau. E para calcular então a raiz, a gente vai usar a equação x igual a menos b sobre a. Mas na função, quem é b? b é menos 9. Quem é a? a é 2. Então, eu vou substituir esses valores numéricos pelas letras. Ou seja, o contrário, né? Vou substituir os valores numéricos no lugar das letras. Então, vai ficar x igual menos 9. Por que eu coloquei o menos 9 entre parênteses? Porque ele é negativo. E o b já vem com um sinal negativo. Então, eu tenho que considerar os dois sinais, ok? Sobre a, que vale 2. E aí, nós temos que fazer o jogo do sinal. Menos com menos é mais. Então, vai ficar 9 sobre 2. 9 sobre 2 é a mesma coisa que 9 dividido por 2. Que vai dar, então, 4,5. Esse é o ponto por onde a reta vai cruzar o eixo x. Outro exemplo é esse. Dada a função f de x igual a menos 6x mais 12, utilizando a equação x igual a menos b sobre a, que determina o ponto onde a reta cruza o eixo da abscissa, e aí nós vamos substituir pelos números. O b vale 12, então vai ficar menos 12. O a vale menos 6, nesse caso aí. Na divisão, a gente faz jogo de sinal. Menos com menos é mais. Então, vai ficar 12 dividido por 6, que dá 2 positivo, que é o ponto onde a reta dessa função cruza com o eixo x, no ponto 2. É considerado aí raiz da função. Bem, para a função do segundo grau, pode ser representada aí por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, quando a função ela é completa, em que os coeficientes a, b e c são números reais com a diferente de zero. A resolução, para encontrar a raiz, se dá com o método utilizado aí, descoberto pelo grande Bhaskara, a fórmula de Bhaskara que garante a resolução. E nós temos também o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que tem que ser utilizado aí na fórmula de Bhaskara. Então, vamos para a prática aí, ó. Vou dar um exemplo de como calcular a raiz, como descobrir aí as raízes de uma função do segundo grau. Vamos lá. Dada a função f de x igual a x ao quadrado menos x menos 12, primeira coisa, descobrir os coeficientes numéricos a, b e c. Neste caso aí, a é 1, b é menos 1 e c é menos 12. Utilizando a fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a,
Primeiro vou descobrir delta, porque se eu não descobrir delta, eu não consigo utilizar aí a resolução usando a fórmula de Bhaskara. Então, eu primeiro tenho que achar o valor de delta, substituir na fórmula de Bhaskara e assim descobrir as raízes da função. Então, vamos começar com delta. Vou substituir os valores numéricos no lugar das letras, né? Então, o b vale menos 1, então é menos 1 ao quadrado, o a vale 1 e o c vale menos 12. Então, vou colocar entre parênteses porque ele está multiplicando e ele é um número negativo. Fazendo aí, né, usando a potenciação e a multiplicação, na multiplicação faz jogo de sinal, então menos 1 ao quadrado é 1 positivo, e 4 vezes 1 vezes 12 é 48, e menos com menos dá mais, então vai ficar mais 48 mais 1 que dá 49. Esse é o valor do delta. Agora eu vou substituir na fórmula de Bhaskara, vai ficar assim, ó. Olha só, menos 1, né? Porque eu tenho que utilizar o menos da fórmula e o menos do b. Então eu tenho que colocar entre parênteses aí para considerar os dois sinais. Mais ou menos, raiz de delta, que eu já sei o valor, é 49, então eu vou colocar ali, raiz de 49, sobre 2 vezes o valor do a, que é 1. Então vai ficar 2 vezes 1. Agora eu vou resolver isso, simplificando tudo. Faço o jogo de sinal, menos com menos é mais, então vai ficar mais 1. Mais ou menos, a raiz quadrada de 49 é 7, sobre 2, que é 2 vezes 1, que dá 2. A partir de agora, eu vou descobrir a minha raiz, considerada x1, que é para os valores positivos, né? Só vou pegar o valor positivo aí, 1 mais 7 sobre 2, 1 mais 7 é 8. 8 dividido por 2 dá 4. E a outra raiz eu vou considerar o valor negativo. Então vai ficar 1 menos 7 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Pronto, descobri as duas raízes, né, da função f de x igual a x² menos x menos 12. Como que eu determino a solução aí para deixar concluído essa resolução? Eu vou colocar um S maiúsculo igual, abre colchete, abre parênteses, e eu vou colocar x1 e depois x2, fecha parênteses, fecha colchete. Então vai ficar 4, ponto e vírgula, menos 3. Essas então são as raízes da função x² menos x menos 12, que é uma função do segundo grau aí. Certo? Bem, essa é a nossa aula de hoje. Né? Espero que você tenha entendido aí, tenha relembrado os conteúdos. Eu espero você na próxima aula. Obrigado, tchau, tchau.